Imagine a seguinte situação, você é casada e do nada descobre que o teu marido está te traindo. Indignada, claro, chateada com toda razão, você ingressa com uma ação de divórcio. Bom, finalizou a ação de divórcio, cada um vai para o teu lado, até aqui normal, né? Coisa que a gente vê no dia a dia, infelizmente. Cada um vai para o teu lado, passado algum tempo você vai dar uma stalkeada nas redes sociais do seu ex, quem nunca, né? Vai dar uma xeretada lá nas redes sociais do seu ex e descobre que ele mantém foto da época em que vocês eram casados. Isso mesmo, você descobre que o embuste, além de te trair, guardou as fotos nas redes sociais dele. Indignada, você liga e fala, ô sujeito, além de aprontar tudo que você aprontou, você quer guardar as minhas fotos aí? Não, eu não aceito, eu quero que você delete essas fotos. O cara, achando que está na razão dele, fala, não vou manter essas fotos. Não tô te atacando, a gente foi casado mesmo, todo mundo sabe, eu quero manter. Bom, você indignada, ingressa com uma ação no Poder Judiciário para que um juiz condene o sujeito a remover essas fotos. Esse é um caso real, aconteceu aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. E qual foi a decisão? Bom, antes eu quero dizer os argumentos que o marido trouxe para se defender. O que ele disse? Ele disse que as fotos que ele mantém na rede social não são fotos que atacam a honra dela, que causam vexame a ela, e nem que faltou consentimento, muito pelo contrário, elas foram postadas com consentimento da ex-esposa e na época em que eles eram casados. É claro que não foi para ferir ela, não tem nada lá que ferisse a honra dela e ademais é uma liberdade de expressão dele fazer esse tipo de postagem. Bom, não foi esse o entendimento do juiz de primeira instância e nem dos desembargadores. Eles entenderam o quê? O sujeito até tem o direito de guardar a recordação da época em que eles eram felizes, eram casados, tudo bem. Mas ele não tem o direito de publicar, de dar publicidade a essas fotos nas redes sociais. Tá bem? Então, os desembargadores entenderam o quê? Ainda que essas fotos não tenham conteúdo vexatório, que ataque a honra da mulher, ele não tem o direito de mantê-las e condenaram ele a remover todas essas fotos. Tá bem? Bom, esses eram os aspectos que eu queria trazer, acessíveis a todos, até você que é leigo vai entender aquilo que eu falei até aqui. Agora, de agora em diante nesse vídeo, eu vou trazer os aspectos mais técnicos, os aspectos mais relacionados aos aprofundamentos jurídicos. Então, se você é leigo e não se interessa, você pode cair fora, esse vídeo talvez não vai ficar interessante para você. Agora, você que é meu aluno, você que se interessa pelos aspectos técnicos, vamos dar uma examinada aqui comigo. Bom, a matéria envolve o artigo 20 do Código Civil, ponderado com a liberdade de expressão e a liberdade, eventualmente, no caso, a liberdade de informação, tá bem? Por que é que eu fiquei explicando que os desembargadores falaram que, embora não tivesse conteúdo vexatório, embora não tenha atacado a honra, poderia remover? Nós vamos ver, porque eu estou destacando isso, e o marido falou isso também na defesa dele, nós vamos ver que tem relação com o artigo 20 do Código Civil. Na tela para vocês, o artigo 20. Ó, o que ele nos diz? Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição, a utilização da imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber. Aí eu quero destacar para vocês esse finalzinho aqui, ó. Esse finalzinho aqui, ó, para vocês, ó. Se lhes atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Por que é que eu destaquei para vocês esse trecho? No caso que eu trouxe para vocês, atacava a honra dela, a boa fama ou a respeitabilidade, ou pelo menos eram utilizadas essas imagens para fins comerciais? Não foi o que aconteceu. Vocês viram que ela não era vexatória, os próprios desembargadores entenderam. O que acontece aqui, que a doutrina critica, é que o artigo 20 ele não deve ser interpretado dessa maneira restrita. Ele deve ser interpretado também com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição na tela para vocês. Ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua utilização. Veja que a própria Constituição da República, que está aqui, o Código Civil está abaixo dela, não condiciona a lesão ou a
ao uso comercial, exploração comercial, ou mesmo a boa fama, não condiciona a sua remoção ou seu direito à imagem a uma lesão. Então, se a própria Constituição da República não condiciona, não pode o Código Civil, no artigo 20, condicionar. Seria uma interpretação restritiva e equivocada do Código Civil. Inclusive, alguns doutrinadores entendem que esse artigo é inconstitucional. Aqui uma dica até rápida, aproveitando o ensejo, uma dica rápida para vocês é estudar a ADIM 4815, que trata das biografias. Lembra aquele caso do Roberto Carlos, cantor famoso? Então, foi analisado na ADIM 4815, recomendo a leitura dessa ADIM para se aprofundar aqui ao tema. Bom, mas o que eu queria trazer aqui é o seguinte: o artigo 20 deve ser interpretado como um todo, sobretudo com vistas ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que não condiciona o direito à imagem à lesão, tá bem? Tanto é que o próprio STJ editou a súmula 403, que diz o seguinte: independe de prova do prejuízo, ou seja, não depende de lesão, não depende de prejuízo, tá bem? A indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. A súmula aí traz pra gente até um dado de que não requer, reforça aí a interpretação constitucional de que não requer uma lesão para que a pessoa tenha o seu direito à imagem garantido e respeitado. Ou seja, no meu modo de vista, acompanhado de alguns doutrinadores aqui pelo entendimento que eles firmam em seus livros, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo está correta, ainda que não tenha lesão, ainda que não seja vexatória a publicação do ex-marido, a mulher tem o direito, por ser imagem dela, de ter essas fotos removidas da rede social. É claro que a interpretação desse dispositivo e a remoção de conteúdos das redes sociais, da internet, devem sempre ser examinadas com cada caso concreto, porque é muito perigoso e muito fácil de você ferir aí a liberdade de expressão ou a liberdade de informação. Então, o que o juiz vai ter que fazer ao analisar um caso como esse? Ele vai ter que aplicar a técnica da ponderação. Ele vai ter que ponderar, no caso concreto, as circunstâncias para ver qual interesse vai prevalecer. Se prevalece o direito à imagem, a liberdade de expressão ou a liberdade de informação. O que não falta são cases na jurisprudência brasileira a respeito desse tema. Bom, para finalizar aqui, a doutrina traz alguns parâmetros interessantes para o juiz aplicar na hora de ponderar esses direitos. É o que foi firmado na tela para vocês no artigo 279 da 4ª Jornada de Direito Civil, que nos diz o seguinte: a proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação, como eu lhes disse, e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, como aparentemente acontece, ou melhor, como recorrentemente acontece em casos envolvendo direito à imagem e liberdade de expressão, em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado, por exemplo, se é um artista, se é uma pessoa pública que está acostumada a ter a sua imagem exposta, tá? Então, vai levar em consideração a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade e ainda as características da sua utilização, se for comercial, informática ou biográfica, privilegiando-se medidas que não restringam a divulgação da informação. Então a ideia é não restringir a divulgação da informação, mas terá que levar em consideração todos esses parâmetros, essas informações, para tomar a decisão correta. Tá bem? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam aí no canal. Enfim, vamos bater um papo. Mande as suas observações, que eu terei o maior prazer em trocar ideia com vocês. Tá bem? Um abraço e até a próxima.